Graça e paz, amados. Estamos aqui então para gravar a primeira aula do segundo trimestre de 2022. A nossa revistinha desse trimestre é os valores do reino, os valores do reino de Deus, né? E a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Nós vamos ter alguns temas nesse trimestre, como sal da terra, luz do mundo, Jesus, os discípulos e a lei, resguardando os sentimentos ruins, o casamento é para sempre, expressando palavras honestas e entre outras lições que nós vamos ter aqui durante esse trimestre. Tudo para nos levar ao crescimento e edificação espiritual. Nós vamos entender um pouquinho nessa lição o que é o reino de Deus. A gente fala tanto, sou cidadão do reino, vou morar no reino, sou do reino de Deus. Mas o que é ser cidadão do reino? O que é realmente ser um cidadão? Porque se nós somos cidadãos, nós vivemos um país, por exemplo, o Brasil, nós temos uma Constituição que rege, nós temos as leis que regem a nossa nação. Se somos cidadãos do reino, também temos as leis que regem o reino de Deus. E nesse Sermão do Monte, o Senhor Jesus vai nos explicar um pouquinho, vai nos falar um pouco a respeito disso através da lição. Amém? Peço desculpas pela minha voz, estou um pouco rouca, que teve uma gripe que quis me pegar, mas já teve que bater em retirada. Antes de mais nada, deixa seu like, deixa seu comentário, sua sugestão, sua crítica, para que a gente possa estar melhorando. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas, abençoe outras vidas. Porque eu tenho certeza que ao compartilhar, mais vidas serão abençoadas através da palavra do Senhor. Amém? Seja você também um semeador do Evangelho. Eu sei que tem pessoas que já têm compartilhado o vídeo, têm compartilhado partes dos vídeos. Glória a Deus por essas vidas, por quem tem feito isso, porque o reino de Deus é que ganha com isso. Amém? Espiritualmente nós crescemos muito quando isso acontece, nós ganhamos muito quando isso acontece. Amém? E quanto mais likes, quanto mais inscritos o canal tiver, mais recursos o YouTube disponibiliza para a gente estar melhorando, então, mais ferramentas. Por isso é importante deixar o like de vocês aí, compartilhar, se inscrever no canal. Amém? E também estarão abençoando o Ministério da Pregação da Palavra, né? O Ministério, podemos assim dizer, de evangelismo, porque não deixa de ser um evangelismo. Amém? O nosso textual encontra-se no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 11. Ele fala o seguinte: Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Quem fala isso é o Senhor Jesus. Esse é um dos versículos, esse é uma das boas-aventuranças do Sermão do Monte. E o tema da nossa lição de hoje é o Sermão do Monte e o caráter do reino de Deus. Qual é o caráter do reino de Deus? Quem são as pessoas que habitam no reino de Deus, que vão habitar no reino de Deus? Como tem que ser? Qual a nossa conduta? Ética, moral? Que tipo de cidadão do reino de Deus nós temos sido? Será que temos sido cidadãos verdadeiros? Ou será que a gente tem sido cidadão genérico, que esquece o que tem que ser feito? Tá? A nossa verdade prática fala que o Sermão do Monte revela a ética do reino de Deus que forma o caráter do cristão. Olha que interessante. Para quem desejar ser chamado de discípulo de Jesus, não há alternativa senão praticá-lo. Praticá-lo o quê? Praticar o sermão do monte. Eu trocaria um pouquinho essa frase. Aqui ele fala para quem deseja ser chamado. Eu diria para quem deseja ser discípulo de Jesus. Quem deseja ser discípulo de Jesus, não há outra alternativa senão praticar o sermão do monte. Amém? Nossa, amados, é incrível, né? Quando hoje está difícil para gravar essa lição. O dia inteiro. Estava em silêncio, estava em silêncio, falei, bom, agora eu vou gravar a lição, que está quietinho, na parte da tarde. Aí levanta um, vai mexer com um prato, outro vai bater porta de banheiro, outro vai fazer... Aí passa o caminhão da verdura aqui na rua. Traga a bacia. Falei, Jesus amado. Essa é a quinta vez que eu estou tentando gravar essa aula, mas para honra e glória do Senhor, vai dar certo agora, amém? Agora tem o cachorro da vizinha querendo latir, mas está caído por terra em nome de Jesus, amém? Eu creio que Deus tem grandes coisas através dessa aula. Ontem nós tivemos a primeira aula presencial desse revistinha, desse segundo trimestre, e Deus nos levou a fazer algo diferente ontem. Tiramos um período de oração, foi muito edificante, muito nos restaurou espiritualmente,
nos renovou, nos fortaleceu, o Senhor falou conosco, o Senhor nos mostrou coisas lindas que o Senhor quer fazer. Amém? Então, a, a lição vai ser só a lição de número 1. Então, vai ser somente aqui gravada. Amém? A nossa leitura bíblica em classe encontra-se no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos de 1 a 12. E ele começa assim: Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se os seus discípulos. E, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurado limpos de coração, porque os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, essa foi a nossa leitura bíblica em classe do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos de 1 a 12. Amém? Depois os irmãos peguem a Bíblia, leiam o Evangelho de Mateus, capítulo 5, 6 e 7, para entender melhor o Sermão do Monte. Amém? O nosso tema, a visão mais importante, a visão geral, digamos assim, desse Sermão do Monte aqui, dessa lição, é as bem-aventuranças. O que é bem-aventurado? Bem-aventurado significa feliz, feliz para sempre, né? E, infelizmente, hoje nós temos visto, amados, uma degradação dos valores. Os valores têm sido invertidos. Por isso, neste trimestre, nós temos o privilégio de estudar os valores do reino de Deus que são revelados no Sermão do Monte. Nessa lição, nós temos como objetivo analisar a estrutura do Sermão do Monte, correlacionar as bem-aventuranças com o caráter cristão e afirmar a bem-aventurança do cristão. Amém? A nossa introdução diz o seguinte: o tema do trimestre é o Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, considerada a alma do Evangelho. O ensino que Jesus transmitiu no monte se destaca pela sua dimensão prática e revela a essência de um verdadeiro seguidor de Cristo. Ao longo do trimestre, veremos que o Sermão do Monte traz um ensinamento que, em primeiro instante, volta-se plenamente para Deus, e, noutro, revela o lado ético e divino do reino. Amém? Amar o próximo. Esses dois mandamentos perfazem os pilares da vida cristã. Como referência, nós temos Mateus 22, 37 e 39. Assim, o Sermão do Monte é um convite para praticar o que Jesus ensinou. Amém? Então, o Sermão do Monte, nós podemos dizer que foi uma super aula, tá? Foi um estudo bíblico, assim, o maior estudo bíblico que já existiu até hoje, ao ar livre, pelo maior mestre que já existiu e que jamais existirá outro igual, o Senhor Jesus. Né? O texto começa lá em Mateus falando que Jesus estava ensinando para os seus discípulos, ele subiu para o monte para ensinar os seus discípulos e as pessoas sentavam-se ao seu redor, porque é um costume do povo, principalmente entre os ocidentais, os orientais, aliás, os árabes, os judeus, enfim. Quando alguém vai ensinar, eles assentam-se para ensinar. Por quê? Porque normalmente os ensinamentos demandam um tempo maior para serem explicados, para serem ensinados, não é uma coisa rápida. Então costuma-se sentar para ouvir. Ou seja, não estou com pressa de ir embora. Pode explicar que eu estou ouvindo, estou aqui atenta para isso. E o Sermão do Monte também pode ser considerado, aliás, pode ser considerado não, é o maior sermão proferido pelo Senhor Jesus, o maior ensinamento, assim, a nível de discipulado, a nível de estudo bíblico registrado nas Escrituras. Pode ser que ele tenha feito outras explanações grandes, talvez até maiores do que essa, mas que não ficaram registrados nas Escrituras. Então, o Sermão do Monte é o maior sermão, o maior discurso de Jesus que está registrado
que nós encontramos registrado nas Sagradas Escrituras. Vamos para o ponto 1, então. A estrutura do Sermão do Monte. Por que Sermão do Monte? Bom, já começa porque foi pregado em cima de um monte. Amém? A introdução do capítulo 5 de Mateus, os 2 primeiros versículos, anuncia o título do Sermão do Monte, de acordo com Mateus 8, 1 e 5 e Lucas 7, 1. É admissível que esse monte estivesse perto de Cafarnaum. Geograficamente, diz que ele estava situado a 6,5 km a oeste do Mar da Galileia e 13 km a sudoeste de Cafarnaum. No Monte do Sermão, nosso Senhor se assentou e ensinou aos seus discípulos. Nós não temos a localização exata de onde encontra-se esse monte. Segundo a tradição oral, no local onde Jesus ensinou, hoje existe um mosteiro católico, tá? De uma ordem religiosa católica, que os judeus doaram essas terras para eles, tá? Pesquisem aí, vejam, tem até uma história interessante, né? Que chegaram vários padres, e aí o povo judeu, quando viu, falou assim, nossa, vai ter guerra, né? Aí eles conversaram entre eles e o padre, não, nós viemos em paz, nós não viemos para a guerra. Então pesquisem ali, a história é bem interessante, não vou me adiantar muito nisso, senão vai ficar muito extenso o nosso vídeo e não é nossa intenção. Então é chamado o Sermão do Monte porque ele foi proferido no monte. Amém? A estrutura do Sermão do Monte. Para alguns estudiosos, o Sermão do Monte se fundamenta na narrativa que começa em Mateus 1, de 4 a 16. O desdobramento dela envolve a genealogia de Jesus, os 7 cumprimentos proféticos que aparecem nesse evangelho. Emanuel, 1, 23. O nascimento em Belém, 2, 6. O chamado no Egito, 2,15. O choro de Raquel, 2,18. O chamado do Nazareno, 2,23. João Batista, uma voz do deserto, 3, 3 e 7. Uma grande luz, 4, de 14 a 16. Assim, toda essa escritura precede dos 5 grandes discursos do Sermão do Monte, que são as bem-aventuranças, sal e luz, Jesus é o cumprimento da lei, os atos de justiça, declarações de sabedoria. Como um desdobramento da narrativa messiânica do Evangelho, messiânica do evangelista Mateus, o Sermão do Monte deve ser compreendido e valorizado a partir da autoridade messiânica de Jesus para chamar as pessoas a viver uma vida nova no reino de Deus. Tive que pausar por causa do barulheiro dos cachorros. Vocês vão ouvir alguns latidos ao fundo, amados, mas eu não vou interromper mais, senão eu não consigo gravar com vocês. Amém? Então, o que ele está falando da estrutura? Ele está descrevendo um pouquinho da estrutura do Sermão do Monte, de que maneira ele é dividido, mas o que me chama a atenção é aqui, que fala que o Sermão do Monte deve ser compreendido e valorizado a partir da autoridade messiânica de Jesus, para chamar as pessoas a viver uma nova vida no reino, ou uma vida nova no reino de Deus. Jesus tinha essa autoridade. Por quê? Porque ele era o Messias, aquele que as Escrituras haviam relatado já no Antigo Testamento, aqueles que os profetas já haviam predito o seu nascimento. Então ele tinha autoridade para falar. E, acima de tudo, conhecimento de causa, né? Porque ele é o próprio reino. Ele mora no reino. Então ele sabe o que tem que ser pregado. Ele sabe quem pode estar no reino e o que fazer para herdar o reino de Deus. Amém? E a quem se destinava, então, o Sermão do Monte? O Sermão do Monte pode ser considerado nos princípios esboçados por Cristo. Os ensinos do Sermão do Monte podem ser considerados princípios esboçados por Cristo, que revela a verdadeira característica do seu reino messiânico. A princípio, podemos dizer que o Sermão do Monte foi direcionado aos discípulos, mas também boa parte da multidão que o ouvia. Está lá em Mateus 7, 28 e Lucas 6, 17. Portanto, o Sermão do Monte é destinado a todo crente que nasceu de novo, 2 Coríntios 5, 17. Então, ele fala que os ensinos do monte podem ser considerados como os princípios esboçados por Cristo, que revela a verdadeira característica do seu reino. Com certeza, porque ele vai falar ali que bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os quebrantados, os humildes, porque no reino de Deus não vai entrar pessoas com coração duro, no reino de Deus não vai entrar pessoa insensível, no reino de Deus não vai entrar pessoas que simplesmente negligenciaram o evangelho. No reino de Deus só vão entrar pessoas que aceitaram os ensinamentos do Senhor Jesus e procuraram viver, ter uma vida reta, uma vida de conduta
diante da presença do Senhor. E é isso que o Senhor Jesus ensina. Igual tem aquela leitura, nosso textual que fala, bem-aventurados quando sofreis perseguição. Misericórdia, que alegria há em sofrer perseguição. Na verdade, não é no sofrer a perseguição, mas bem-aventurados aqueles que sofrem perseguição, mas pela maneira como agem diante dessa perseguição. Não age com rispidez, não age com interpérie, não age com estupidez. Age na serenidade do Senhor Jesus. Por que os discípulos, por que os apóstolos que morreram dando glórias ao Senhor? Porque eles sabiam para onde eles iam. Porque eles sabiam que se estavam morrendo pela obra, é porque Deus se agradava do que eles estavam fazendo. Ah, então eu tenho que morrer pela obra? Não literalmente, mas falando espiritualmente, sim. Nós temos que morrer para o mundo e viver para Cristo. Então é morrer, sim. É abrir mão de alguns desejos da carne. De alguns não. Abrir mão de todos os desejos da carne. Esse seria morrer. É aceitar as afrontas, porque o inimigo vai afrontar. O inimigo vai afrontar. Até nós estávamos comentando ontem, né, que às vezes a gente leva os puxões de orelha de Deus. Eu fico feliz quando Deus puxa a minha orelha. Porque se ele fala comigo ainda, se ele usa os cérebros dele para falar comigo, se ele usa a palavra dele ainda para falar comigo, porque ele ainda se preocupa comigo. Porque ainda ele quer que haja mudança na minha vida. Então nós temos que dar glórias a Deus por isso. Se há perseguição, se há gente me caluniando, se há pessoas te difamando pelo que você tem feito na obra, glória a Deus. Porque é sinal que você está mexendo com o reino das trevas. É sinal que você realmente está na direção de Deus. Olha quanto Jesus sofreu. Olha tudo que ele passou. E ele fala então que esse sermão do monte de princípios destinava os discípulos, as pessoas que estavam à sua volta, ouvindo e que recebiam essa palavra em seu coração, e a todos aqueles, todo crente que nasce de novo. O que é o nascer de novo? É morrer para o mundo e nascer para Cristo. É aquele momento em que nós fazemos a decisão por Jesus, que nós o convidamos para ser Senhor e Salvador da nossa vida, e descemos as águas do batismo como confirmação, como profissão de fé, como confissão externa, diante das testemunhas de que realmente estamos sepultando o velho homem e nascendo de novo. Portanto, a partir daí nós passamos a entender o Sermão do Monte como uma ordenança para nós, como uma forma de uma lei a ser seguida se quisermos ser cidadãos do reino de Deus. Amém? E o resumo da primeira lição, o Sermão do Monte está estruturado em 5 grandes discursos proferidos por Jesus e tem como público-alvo todo crente que nasce de novo. Amém? Ponto 2, esse é muito bom, as bem-aventuranças e o caráter dos filhos de Deus. Ui, qual é o nosso caráter? Como tem sido a nossa vida diante da igreja, diante da sociedade? Nós temos sido verdadeiramente cristãos ou somos aqueles cristãos genéricos? Que na igreja somos uma coisa e fora da igreja, não, nem falo, nem dá paz do Senhor para mim, porque imagina se os meus amigos souberem que eu sou crente. E aí agora esse tópico aqui eu ia falar um pouquinho a respeito disso. O que são as bem-aventuranças? A expressão bem-aventurado é um adjetivo plural grego do maquiore, que significa felizes. Essa expressão trata das qualidades presentes na vida dos que dependem de Deus, que são sobre o seu domínio e soberania e seguem a Jesus com sinceridade. Ele ainda se refere tanto ao presente quanto ao futuro. Neste sentido, o salvo está consciente das promessas divinas para o futuro, a fim de que viva piedosamente em Cristo e desenvolva as virtudes presentes no Sermão do Monte. Assim, nas palavras do Senhor, em Mateus 5, de 1 a 11, as bem-aventuranças são resultado da fidelidade do crente a Deus, que em qualquer circunstância persevera no caminho e com isso participa das bênçãos divinas da salvação. Apocalipse 1, 3, 14, 13 e 22, 17. Então, primeiro, bem-aventurado, felizes. Amém? Então, nós somos bem-aventurados, felizes aqueles que fazem isso. Felizes aqueles que mantêm isso. Felizes aqueles que buscam determinada coisa. Quando ele fala de felicidade, a felicidade, amados, é uma escolha, é uma decisão. Eu decido ser feliz, independente do que vem acontecendo à minha volta. E aqui a palavra de Deus, o estudo nos fala isso. Ele fala que a nossa felicidade está em Cristo Jesus. Ele é a nossa felicidade. Não adianta eu querer procurar minha felicidade no meu cônjuge, não adianta eu querer procurar minha felicidade nos meus amigos, procurar no dinheiro, na bebida, nas roupas caras, nos artigos de luxo. Nada disso vai me satisfazer. Isso tudo é passageiro, isso tudo é temporário.
Agora, quando eu encontro a minha felicidade, quando eu decido ser feliz em Cristo Jesus, porque Ele passa a habitar na minha vida, porque Ele passa a ser meu Senhor, porque Ele passa a direcionar a minha vida, aí as coisas ficam diferentes. Aí há uma mudança de atitude. E o Sermão do Monte vem nos ensinar isso. Ele vem para nos trazer mudança de caráter. Ele vem para nos trazer fazer uma autoanálise. Como tem sido a minha vida? Será que eu tenho tido mansidão? Será que eu tenho tido quebrantamento? Será que eu tenho sido pacífico? Será que sou uma pessoa pacificadora? Ou sou aquela que joga gasolina para ver o circo pegar fogo? Será que eu aceito ser perseguido? Será que eu aceito ser contestado? Será que eu aceito ser corrigido? O Sermão do Monte nos faz refletir sobre isso. Ele nos confronta. Ele faz com que saiamos da nossa zona de conforto. E começamos a refletir como tem sido a nossa atitude. Eu falo que eu sou cidadão do reino dos céus, tá? Mas e como eu tenho vivido essa cidadania? Será que eu tenho vivido de qualquer jeito? Ou será que realmente eu tenho buscado colocar em prática aquilo que o Senhor Jesus me diz? Porque, amados, é impossível nós termos um encontro real com Cristo e não haver mudança na nossa vida. Porque o Espírito Santo que testifica no nosso coração sobre o que está errado, sobre o que está certo. É Ele que traz essa mudança para a nossa vida. Então, quando existe o um encontro real com Cristo, é automático que a gente queira cumprir esse sermão do monte. É automático que a gente queira, lógico que não é do dia para a noite, não é de hoje para amanhã que nós vamos conseguir. Vamos conseguir cumprir todos? O ideal seria. Mas talvez a gente não consiga, talvez em algum momento a gente consiga cumprir todos, talvez em alguns momentos a gente não consiga cumprir todos. Mas o importante é estarmos sempre cientes de que somos falhos e que dependemos única e exclusivamente do Senhor Jesus sobre as nossas vidas. Que precisamos dele. Perdão, amados. Eu falei, é só começar a gravar, começa perturbação, mas está repreendido em nome de Jesus. Amém? O reino de Deus e o seu caráter. Olha só, o que é caráter? Caráter é marca. Que caráter nós temos? Qual é a marca que nós temos deixado por onde nós passamos? Caráter vem de caractere, que é aquela marca, aquela letrinha, né? Que batia na forma e moldava a letrinha, marcava o papel com tinta. Isso é um caráter. Qual a marca que nós temos imprimido na vida das pessoas, na vida da sociedade, na vida da igreja? Que tipo de caráter nós temos? Amém? No Evangelho de Mateus, identificamos a chegada do reino de Deus e a pregação de Jesus a respeito do Evangelho do Reino. Está lá em Mateus 3, 2, 4, 17 e 23. Mas o que seria o reino de Deus? Na Bíblia, o reino de Deus é comparado a uma semente a qual se desenvolve ao longo do tempo. Marcos 4, 26 e 29. De modo que podemos falar a respeito de um reino presente. Mateus 5, 3, 12, 28 e 19, 14. E de um futuro. Mateus 7, 21, 22 a 25 e 34. A expressão reino de Deus declara soberania, reinado e governo de Deus atuando em tudo. Podemos ainda destacar pelo menos 4 conceitos que se referem a essa expressão na Bíblia. Reino de Deus no coração. Um reinado que ocorre dentro do coração da pessoa que se reina soberania de Deus. Já vou comentar os tópicos com vocês. A chegada do reino como salvação. Quando a pessoa passa pela experiência salvífica, desfruta das bênçãos tanto espirituais quanto materiais. Reconhece e obedece ao grande rei. Marcos 10, 25 e 26. C. A igreja, expressão do reino de Deus. Construída de pessoas com o coração regenerado e transformado, e que por isso reconhecem Deus como soberano, a igreja é vista como a expressão do reino de Deus. Mateus 16, 17 a 19. D. Toda a criatura e a volta do Senhor. A imagem bíblica do governo de Nosso Senhor, em que o universo está redimido e, posteriormente, haverá o novo céu e nova terra, traz consigo a dimensão do reino de Deus. Romanos 8, 22 e 23, Apocalipse 26 e 21, 1. Amém? Então, qual é o caráter do reino de Deus? Primeiro que o reino de Deus é o quê? Ele é soberano, é a soberania dele sobre a nossa vida. Por isso que ele tem um caráter presente. Porque hoje nós temos que viver o reino de Deus, praticando tudo aquilo que nos ensina. E futuro, porque quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, e se fará tudo novo, novos céus e nova terra. Por que novos céus? Porque pode ter pecado lá em cima? Porque algo aconteceu de errado. Porque Deus quer tudo novo. Não quer que nem um resquício
do velho homem fique. Para que tudo se faça novo, é necessário entregar-se totalmente à soberania, ao domínio do Senhor Jesus sobre as nossas vidas. O reino de Deus reina no começo do coração. Primeira coisa, ocorre aqui. A partir do momento que tomamos a decisão, nós reconhecemos a Jesus como Senhor e Salvador, reconhecemos que somos pecadores e que precisamos, assim, desesperadamente da graça e da misericórdia do Senhor, o reino de Deus já começa a ser implantado no nosso coração. Depois ele vem como salvação. Aí quando nós o recebemos, ele passa a ser nosso Senhor e Salvador. E aí a igreja passa a ser a expressão do reino de Deus. A igreja é constituída de pessoas. Aqui fala que a igreja é constituída de pessoas com o coração regenerado e transformado. Infelizmente, nem sempre é assim. No meio do trigo também tem o joio. E no meio da igreja sadia também tem aqueles doentes. Porque Jesus não veio para os sãos, mas ele veio para os doentes. Amém? Só que o papel da igreja, o papel do Sermão do Monte aqui é auxiliar na transformação dessas vidas. É ensinar o caminho que essas vidas devem seguir para que haja uma transformação e que possam também fazer parte do reino de Deus, a serem cidadãos do reino de Deus. E que tipo de expressão, como nós temos expressado o reino de Deus? Será que a nossa igreja tem expressado o reino de Deus com amor, com acolhida, com coração quebrantado, com gratidão, com cuidado? Ou será que temos expressado o reino de Deus com ganância, com luxúria, com vanglória, com exaltação, com soberba, com humilhação? Como nós temos sido igreja como expressão do reino de Deus? Que igreja nós temos sido? Fica aí uma reflexão para nós. E toda a criação é a volta do Senhor. A palavra de Deus fala que todo ser que respira louve o Senhor. E toda a criação anseia, espera pela vinda do Messias novamente, pela volta do Criador, para que ele venha buscar a sua igreja novamente, para que ele restaure aquilo que está perdido, aquilo que está quebrado, para que ele faça novo aquilo que um dia foi contaminado pelo pecado. Amém? E aqui o ponto 3, os súditos do reino de Deus. Quem são os súditos do reino de Deus? Quem será? A primeira seção do Sermão do Monte destaca 8 qualidades que formam o caráter dos súditos do reino de Deus. Agora nós vamos ver quem são os súditos, qual é o caráter destes súditos, desses servos do reino de Deus. Amém? Primeiro, quebrantamento. Amados, o nosso coração tem que ser um coração quebrantado. Um coração que se dói pela vida de pecado dos irmãos. Um coração que se dói quando vê que um irmão não está caminhando por onde devia caminhar. Um coração que se dói quando não oramos o tempo que devemos orar. Um coração que se dói quando não damos a verdadeira adoração ao Senhor Jesus como deveria ser dado. Um coração quebrantado é um coração que se compadece. É uma pessoa que tem empatia, que coloca-se no lugar do outro, tenta sentir a dor que o outro irmão está passando. Lógico que tem algumas situações que não tem como a gente ter uma dimensão da dor se nós não passarmos por ela. Mas podemos pelo menos ter uma noção daquilo e nos colocarmos à disposição. Ou pelo menos mostrar àquela pessoa que estamos preocupados verdadeiramente com a dor que ela está passando. Porque o coração quebrantado é aquele coração mole. Aquele coração que quando a palavra de Deus vem, ela mexe com ele. Que se tiver alguma coisa errada, limpa. Se tiver algum pecado, abandonamos. Por exemplo, se nós pegarmos um ferro, você consegue entortar um ferro com facilidade? Não consegue. Não consegue porque ele é um coração, porque ele é duro. E tem o coração de muitas pessoas que é assim, tem igual uma pedra, igual um ferro, que bate a palavra e volta. Se dá um tiro ali, ricocheteia e volta a bala. Capaz de acertar em quem atirou ainda. E não acerta. O nosso coração tem que ser maleável, tem que ser macio, ele tem que ser terreno fértil para receber a palavra de Deus, para germinar a semente e no tempo certo dar frutos. Amém? Ele também fala do choro. Mas choro e quebrantamento não é a mesma coisa? Não. O quebrantamento traduz sim choro. Mas o choro muitas vezes é pela dor. É a dor do pecado que nos consome. É a dor de reconhecer que nós estamos errados. É a dor da alegria muitas vezes. O choro muitas vezes é a alegria, aliás. De reconhecer que o Senhor nos resgatou de um lamaçal de pecado e hoje podemos ser chamados filhos de Deus. O choro muitas vezes é de regozijo, porque sabemos que o Senhor está conosco o tempo todo, nos guardando, nos protegendo, nos abençoando. Aí ele fala de mansidão. O que é mansidão? Você já pediu paciência para Deus? Deus mandou paciência para você? Não, né? Ele permitiu que você passasse por situações através das quais você aprendesse a ter paciência.
A pessoa mansa é aquela pessoa calma, que mesmo diante das provocações não vai revidar da maneira que o adversário gostaria que revidasse. Só que isso é um processo. Nós temos que buscar essa mansidão em Cristo Jesus. O Senhor fala: aprenda de mim, que sou manso e humilde. Amém? Nós temos que aprender com o Senhor. A retidão. O que é uma pessoa reta? Uma pessoa correta, uma pessoa honesta, que anda de acordo com os princípios da lei de Deus. Ah, professora, mas eu não consigo fazer tudo. Não, tudo bem, mas vai gradativamente buscando do Senhor força para você ir melhorando naquelas áreas que você precisa melhorar. Perfeito nós não somos passíveis de falhas, sim, de erros. Perfeito só Jesus Cristo. Mas quando verdadeiramente buscamos a face do Senhor, quando verdadeiramente reconhecemos que precisamos do Senhor, que precisamos da ajuda dele em algumas áreas da nossa vida, ele vai nos moldando, vai moldando o nosso caráter para sermos uma pessoa de retidão, uma pessoa reta. Amém? Ele fala de retidão também é justiça, julgar com seriedade, né, com justiça. Não é aquela pessoa imparcial, aquela pessoa que se correta em tudo que faz. Amém? Ele fala também da misericórdia. O que é misericórdia? Misericórdia é você se compadecer do que está acontecendo com o outro. Pessoa misericordiosa é aquela pessoa que está disposta a ajudar, que mesmo no pouco que ela possui, ela divide para ajudar o seu irmão. Ele fala da pureza. A Bíblia fala em muitos momentos assim que nós temos que ser puros como as crianças, porque as crianças são. Tá brincando ali, briga, mas aí daí 5 minutos pronto, já acabou, já esqueceu, já estão brincando de novo, quer dizer, não guardam o rancor dentro de si. Nós precisamos ter esse coração de criança, puro, sincero, honesto diante do Senhor. A pacificação. Nós somos aquelas pessoas que acalmam a ira quando alguém vem para o nosso lado, desferindo golpes através das palavras contra algumas pessoas, parece aquela vespa soltando, vindo atrás para nos ferrar. Nós acalmamos, apaziguamos ou simplesmente botamos mais lenha na fogueira para que continue exaltado, irado aquela pessoa ou nós mesmos. Ah, perseguição por causa dos valores do reino, é aquilo que eu comentei no início. A bem-aventurança não é na perseguição, mas é como você passa pela perseguição. Como o cantor Lázaro canta no louvor dele, né? Vou passando pela prova, dando glória a Deus. É assim que nós temos que passar pela prova, dando glória a Deus. Porque o Senhor não nos permite passar por prova alguma, da qual Ele não saiba que da qual nós não tenhamos condições de atravessar. Todas as provas que Ele permite que nós passamos, Ele está conosco. E Ele sempre nos dá escape. Desde que sejamos também na presença dele. Desde que estejamos buscando. Amém? Logo, espera-se que os filhos de Deus manifestem essas qualidades espirituais na vida cristã. Pois sem elas não poderemos participar do reinado divino. Está lá em Mateus 3, de 8 a 10. Portanto, ao praticar essas qualidades do reino, seremos chamados bem-aventurados. Isto é, verdadeiramente felizes. Olha só o que ele fala aqui. Logo, espera-se que os filhos de Deus manifestem essas qualidades espirituais. Então, nós vamos manifestar. De que maneira? Através das nossas atitudes. E pode ter certeza que nós pedimos para o Senhor, Senhor, me dá quebrantamento. Ele vai colocar situações na nossa vida para que a gente aprenda a ter quebrantamento. Senhor, eu quero ser mais pacífico. Quero ser uma pessoa que ajuda a ser pacificadora. Quero ter mais misericórdia. Ele vai colocar situações na nossa vida para nos ensinar a ter paciência, a ser pacífico e a ser misericordioso. Amém? E o resumo, cada bem-aventurança é um traço do caráter de quem vive os valores do reino de Deus. Amém? Eu tenho aqui um auxílio teológico que ele fala o seguinte: o segredo da felicidade. A expressão bem-aventurado oferece a chave para a verdadeira felicidade oferecida pelo Mestre. A palavra no original grego significa bênção divina, em contraste com a felicidade humana. Então, a palavra bem-aventurado no original grego significa bênção divina, em contraste com a felicidade humana. Essa bem-aventurança descreve o estado de vidas em retidão, aqueles humildes, mansos, misericordiosos, puros de coração e pacíficos. Jesus ensina a não depender da felicidade por ele oferecida. Jesus ensina não depender a felicidade por ele oferecida do que temos ou fazemos, mas quando somos e não pode ser importada, mas precisa nascer na alma. Ou seja, não é para depender da felicidade daquilo que nós fazemos ou temos. Ah, mas eu faço tanta coisa na igreja, então eu tenho que ser feliz. Não. A nossa felicidade tem que ser o que nós somos em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus nós somos mais
que vencedores. Nós somos nova criatura em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus nós somos regenerados. Em Cristo Jesus nós somos santificados. Pelo sangue de Cristo Jesus nós somos purificados de todo pecado. Então a nossa alegria tem que estar aí, tem que estar em Cristo Jesus. E ela não tem como ser importada, não tem como alguém pôr as mãos em você e falar assim, ó, receba as bem-aventuranças, receba a felicidade vinda de Jesus. Não, ela tem que nascer na nossa alma, porque a alma é o centro das emoções. Então essa felicidade tem que nascer daí. E essa felicidade tem que ser uma decisão real, verdadeira, genuína, autêntica por Cristo Jesus. O mundo tem seu próprio conceito de bem-aventurança, onde feliz é o homem forte, onde feliz é o homem forte, rico, popular e satisfeito consigo mesmo. Quando Jesus anunciou o seu segredo, aquelas palavras soaram de forma estranha a muitas pessoas, pois descreviam um modo de viver que lhes parecia impraticável. Pode ter certeza que hoje não é diferente. Se na época de Jesus as pessoas já achavam impossível praticar o Sermão do Monte, hoje não é diferente. Eu acho que hoje está um pouco pior, diante de tanta tecnologia que nós temos, acho que hoje piorou um pouquinho mais ainda. Mas nós, como cidadãos do reino, nós, como discípulos de Cristo que desejamos ser, temos que procurar praticar. E se não conseguimos, buscar no Espírito Santo. Porque a palavra de Deus fala, se alguém não tem sabedoria, peça ao Espírito que ele dá em abundância. Amém? Ponto 3. Somos bem-aventurados. A beatitude na vida dos salvos. Salvo em Cristo, o seguidor de Jesus vive a beatitude, isto é, estado permanente de perfeita satisfação e plenitude. É um estado de felicidade e serenidade. Então, beatitude é um estado de felicidade, serenidade. O Sermão do Monte de maneira bem-aventurada. Isso ocorre porque o discípulo de Jesus desfruta do favor de Deus e manifesta atitudes que mostram coerência com a ética do reino de Deus. Humildade, mansidão, retidão, misericórdia, pureza, pacificação, disposição para o perdão. Está lá em Mateus 5, de 1 a 12. É possível todo crente agir por meio dessas atitudes, pois quem passou pela experiência da salvação é transformado interiormente pela palavra de Deus. É igual aquele louvor fala, de dentro para fora. A boca fala o que o coração está cheio. Cuidado com o coração, porque dele procedem as saídas da vida. Enganoso é o coração do homem, quem o conhecerá? O Senhor Deus que esquadrinha os nossos corações. Ele conhece por inteiro. Então, a beatitude é algo, é um estado de felicidade e serenidade. E é possível que todo crente agir por meio dessas atitudes, porque quando nós passamos pela experiência real, verdadeira da salvação, a transformação ocorre gradativamente, de dentro para fora. Não adianta eu trocar de roupa somente, colocar uma roupa mais bonita, uma roupa diferente, se por dentro eu não permito que seja limpo, que seja trocado. Então nós precisamos deixar Jesus transformar de dentro para fora. Olha de novo o cachorro. Ponto 2. A prova de que o cristão é bem-aventurado. Olha só, a Bíblia nos mostra que nos dá a prova de que o cristão é bem-aventurado. O cristão que pratica as 8 beatitudes do Sermão do Monte domina o eu carnal, vive em Cristo, entra numa nova dimensão espiritual e vive a bondade de Deus. Gálatas 2:20, Filipenses 3, 7 e 8, Romanos 12:2. Assim, no Sermão do Monte, Jesus Cristo ensina que a verdadeira felicidade nada tem a ver com o homem moderno. Aliás, assim, no Sermão do Monte, Jesus ensina que a verdadeira felicidade nada tem a ver com o que o homem moderno deseja. O que o homem moderno deseja? Dinheiro, ambição e poder. A felicidade bíblica se revela em quem ama seu inimigo, bendiz o que maldiz, faz o bem a quem o odeia e ora pelos que o maltratam e perseguem. Mateus 5:44. Ah, mas não tem como. Como é que eu vou orar por alguém que me persegue? Jesus disse que é para nós amarmos os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Isso é um dos sinais do caráter cristão. Essa é a prova, porque quando nós passamos a praticar aquilo que eu falo, amados, nós só vamos crer naquela parte da Bíblia que nós praticamos. Não adianta nós conhecermos a Bíblia de ponta a ponta, decorarmos trocentos versículos, saber de cor, capítulo, versículo, onde está a página da Bíblia, tal, versão, não sei o quê, mas se não colocarmos em prática, vão ser palavras vazias. Vai ser simplesmente um conhecimento intelectual. E de nada adianta o conhecimento intelectual sem uma mudança de vida.
sem uma mudança de caráter, sem uma mudança de postura. Eu posso estudar, ler a Bíblia o quanto eu quiser. Se eu não colocar em prática aquilo que eu estou lendo, aquilo que eu estou estudando, de nada vai adiantar. Vou ficar apenas cheia de conhecimento, mas nada de espiritualidade. Infelizmente, os judeus são assim. Eles conhecem muito bem a Bíblia, eles dominam a Bíblia. Tanto que tem alguns que se isolam. Eles nem têm televisão, não leem jornal, nada. Estão totalmente isolados do mundo. Mas deixaram o lado espiritual, eles não aceitam o Espírito Santo. Então, eles são totalmente racionais. Não tem nada de espiritualidade. Nós temos que ter esse equilíbrio. Não podemos também ser só espiritual. Não tem como ser só espiritual se nós não estudarmos a Bíblia. Não tem como você querer ser espiritual se você não conhece a vontade de Deus. Se você não sabe o que é ser espiritual. Então, por isso que precisa estudar a palavra do Senhor. Por isso que precisa praticar. Olha, o cristão que pratica as 8 beatitudes. São 8. Parece tão pouco. Mas se a gente for colocar em prática, às vezes é um pouco difícil em algumas áreas. Mas o Senhor quer nos auxiliar. O Espírito Santo está aqui para isso. Para nos ajudar. Nós temos que bem dizer o que mal diz. O que é isso? O fulano está falando mal, está metendo a boca, tá. Nós temos que bem dizer aquela criatura. Senhor, toma conta dele, abençoa a vida dele. Eu profetizo sobre a vida dele uma bênção. Eu profetizo sobre a vida dele uma mudança de caráter, uma mudança de postura, uma mudança de atitude. Como cristãos, nós temos esse dever. Nós devemos fazer isso. Devemos pegar esse sermão do monte, ler, reler, estudar, reestudar várias vezes até nós entendermos o real sentido do sermão do monte para as nossas vidas. Resumindo, ponto 3, o Sermão do Monte esclarece que as bem-aventuranças são a verdadeira felicidade para quem nasceu de novo. Resumo melhor que esse, acho que não precisava. Tem outro auxílio aqui que eu quero ler com vocês. Dono da maneira como pensamos. Como cristãos, temos que entregar a mente de forma que Jesus se torne o dono do modo como pensamos. Mas entregar a mente não significa que paramos de pensar. Nada disso. Os cristãos podem e devem estar entre as pessoas mais lógicas, racionais e intelectualmente curiosas do mundo. Lembre-se que Deus criou a mente e Ele espera que usemos o máximo das nossas habilidades. Entregar a mente para Cristo significa escolher Jesus como mentor ou mestre. Significa confiar na sua sabedoria como guia para a vida. Significa confiar que o modo como Ele entende e torna entendível o mundo é verdade, preciso e suficiente. Se você escolhe crer no que Jesus crê, ordenar a vida de acordo com os princípios que ele ensina e oferecer a vida a serviço dele, você está entregando a mente a Cristo. Hoje minha mãe estava assistindo missa, minha mãe é católica ainda, e o padre estava falando uma coisa bastante interessante. Ele falou sobre Nicodemos. Ele falou que Nicodemos ficou curioso a respeito de Jesus. Ele ficou com dúvidas a respeito do ensinamento de Jesus. Mas por ele ser um religioso, que na frente dos outros ele conhecia as escrituras, ele achou que não deveria chegar na frente de todo mundo, porque seria humilhação chegar na frente de todo mundo e tirar as suas dúvidas com o mestre. Mas ele foi à noite, foi lá, procurou o mestre e tirou as suas dúvidas. Ele falou, quantos cristãos hoje não têm feito isso? Tem tirado suas dúvidas no jogo de baralho, tem tirado suas dúvidas no coach, nada contra, amados, não é isso. Mas tem tirado suas dúvidas na internet de maneira errada, ou com pessoas que nem sequer sabem te dar conselhos. Aqui, esse pequeno auxílio da vida cristã, ele está falando que nós temos que mudar o nosso pensamento como? Entregando a nossa mente para Cristo. Pensando como ele pensa. Eu tenho um livro que eu comecei a ler, bem interessante, ele fala, e nos seus passos, o que faria Jesus? É exatamente isso aqui. É tudo quando você vai, são pessoas que decidem que tudo que forem fazer, como Jesus faria? Será que Jesus iria publicar essa notícia no jornal dele? Será que Jesus iria fazer esse comentário no Facebook? Será que Jesus ia fazer essa postagem no Instagram? Será que Jesus iria publicar esse story? Será que Jesus iria fazer esse videozinho, esse meme? Então, esse livro nos leva a refletir isso também. É nos seus passos o que faria Jesus. Para concluirmos, o Sermão do Monte é a base ética do Reino de Deus. Nele constatamos o lado divino de uma atitude amorosa do cristão para com Deus, bem como para com o próximo. Se cada crente fizesse o Sermão do Monte seu norte ético de vida, as polêmicas não teriam lugar entre nós. Não haveria espaço para meras opiniões intelectivas, visto que o propósito desse sermão é que cada crente seja como Deus quer que ele seja.
Amados, esse resumo aqui, essa conclusão aqui, ó, pabuf, não precisa falar mais nada. Ela é a base ética do reino de Deus. Se cada crente, isso cá para mim, se cada crente fizesse no Sermão do Monte o seu norte ético, a sua bússola de conduta, o seu Google Maps da vida cristã, as polêmicas não teriam lugar entre nós. Não haveria espaço para meras opiniões intelectivas, visto que o propósito desse sermão é que cada crente seja como Deus quer que ele seja. Não haveria inveja, não haveria disputa por ministérios e cargos na igreja, não haveria fofoquinha porque eu não gostei do cabelo da irmã, porque eu não gostei do sapato do irmão, porque eu não gostei do jeito que a irmã me cumprimentou, porque fulano me olhou torto. Seria totalmente diferente. Então, vou deixar um desafio para vocês aí. Vamos estudar esse Sermão do Monte, né?